Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Tatiana e hoje eu quero dar algumas dicas, na verdade não é nem umas dicas, na verdade eu quero comentar um pouquinho sobre a prova da OAB. Eu passei na OAB enquanto ainda estava no penúltimo período ainda da faculdade e eu fiz o 26º exame e hoje eu queria dar umas dicas para vocês. Antes de eu fazer a prova, eu dei uma olhada em alguns vídeos sobre como passar na OAB, essas coisas assim, essas coisas de YouTube, e fizeram muito sentido pra mim e me ajudaram bastante. Então, eu queria dar o meu ponto de vista sobre, né, o que eu passei na prova. Eu sei que é um momento, assim, que as pessoas ficam muito aflitas, né, as pessoas ficam um pouco ansiosas por causa da prova. Eu mesma, né, eu tive... enfim, foi um momento de bastante ansiedade, é um momento onde a pessoa, realmente ela tem uma mudança de vida ali naquele momento, né? Enfim, ali é um divisor de águas na vida da pessoa, né? Pra querendo ou não, a prova da B é um divisor de águas na vida da pessoa. E, enfim, eu quero mostrar pra vocês que representou pra mim essa prova, o que eu estudei, enfim, talvez possa ser aí contribuição aí pra vocês, tá bom? Eu passei na prova da UB no 26º exame, tá? Eu nem sei direito qual exame tá, né? A gente tá vivendo um momento aí de pandemia, enfim, né? Alguns momentos são tá um momento bem incerto, né? Vamos falar assim, né? E o que eu fiz na prova da UB? Tá? Vou dar algumas dicas. Você vê se faz sentido para você ou se não faz, enfim. A prova da UB primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que ter consciência na prova da UB. A prova da UB é para quem quer advogar, certo? Primeira coisa, né? Um advogado, para ele advogar, ele precisa ter a prova da UB. Só que eu, quando entrei na faculdade, meu intuito sempre foi fazer concurso, né? Eu nunca entrei na faculdade falando assim, eu vou ser advogada, vou ser advogada. Só que daí, conforme você vai fazendo, né, a faculdade de Direito e tal, e você vai vendo as matérias, e você vai conhecendo ali, né, tendo mais conhecimento de algumas áreas do direito, né? E aí, quando vai chegando o final, né, da faculdade, vai despertando a vontade de, tipo assim, de certa forma em mim, né, vou falar esse meu ponto de vista, despertou assim uma certa vontade, cara, e uma curiosidade de saber sobre a advocacia, né, e principalmente na prática, né, quando você começa a fazer, apesar que a prática da faculdade, né, ela não é uma prática, assim, que eu digo tão, como é que eu posso dizer? Não é uma prática tão parecida com a vivência, né? É uma prática que eu acho a prática da faculdade uma prática um tanto não condizente com a realidade. Vou dizer assim, a prática eu acho que da faculdade devia ser mais... Enfim, eu acho que quem quer ter a prática com a faculdade, né, de advocacia, você deve fazer um estágio. Pronto, a primeira coisa que você deve fazer é um estágio. Então, assim, o que eu recomendaria para quem está fazendo um curso de Direito e quer fazer a prova da OAB? Faça um estágio, tá? O estágio, ele vai te dar uma direção se você quer ou não fazer a prova da OAB, certo? Só que, no meu caso, eu não fiz estágio. Por quê? Porque meu foco sempre foi concurso. Eu sempre queria concurso, sempre falei, vou fazer concurso. Pronto. Aí o que aconteceu? Quando chegou no penúltimo semestre da faculdade, né, tem a OB geralmente o início do ano, meio do ano, final do ano. E aí eu peguei o do meio do ano, 26º foi o meio do ano ali. E aí eu comecei a despertar a vontade de fazer essa prova. Falei, cara, eu acho que eu quero fazer OB, sabe? E o momento é agora. Então, primeira coisa, escolha fazer a prova da OAB, né? Parece uma coisa boba, né? Mas é uma coisa que você tem que parar e pensar, cara, eu vou fazer essa prova. Ok, então você já deu um passo, né? Então, eu fui lá, fiz minha inscrição e o que eu fiz? Eu não estudei todas as matérias da OAB. Então, eu escolhi, assim, as matérias que eu vi que... assim, que caíam mais, também matérias que eu vi que eu tinha um pouco mais de afinidade, né, tipo, direito constitucional, ética, que eu percebi que caía bastante, direito civil, processo civil eu não estudei, não foi uma matéria que eu estudei, processo civil na época, eu corri de processo civil, e, enfim, mas é o que hoje um advogado na prática realmente ele precisa, né,
entender sobre processo civil. Eu estudei direito penal, processo penal, eu estudei... eu lembro que eu escolhi 5 matérias, assim, que foi mais chave, que foi ética constitucional, direito administrativo, direito penal e processo penal. Eu lembro que foi mais essas 5, assim, que eu escolhi pra focar mais. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essas 5 matérias, falei, não, vou fazer a prova da OAB. E como tava no final do semestre, né, eu peguei o período das férias, dava mais ou menos, eu acho que a prova da OAB era em final de julho, a primeira fase, e aí eu lembro que em junho, mais ou menos, era o final do semestre. E aí eu falei, não, então eu tenho, né, o final De junho aí pra julho aí pra estudar pra OAB. E aí eu para estudar isso para a primeira fase, para estudar para a primeira fase. Aí eu peguei e falei, não, vou estudar isso. Enfim, escolha fazer a prova, senta, escolhe as matérias que você vê que você mais tem afinidade e não tem segredo. E não tem outro jeito. Tem que sentar e tem que estudar. Então, assim, é um período que você tem que ter consciência que ali vai ser um divisor de águas na sua vida. E que você vai ter que abrir mão de estar em roda de amigos, de fazer talvez alguma coisa que você gosta, né, que você faria no seu tempo livre. Então, assim, foram dias, assim, eu não tenho ao certo, assim, quanto tempo, mas eu lembro que foi finalzinho de junho até o julho, assim, inteiro. Eu lembro que, eu não lembro se a prova foi dia 5 ou dia 7 de agosto, mais ou menos, mas eu lembro que foi um mês, assim, que eu, sabe, peguei bastante firme no conteúdo, era segunda, domingo a domingo, não tinha, tipo, domingo não tinha sábado, não tinha. Tipo assim, eu parei com tudo e falei, vou focar em fazer essa prova da OAB. Então eu estudei mais essas matérias. Depois que eu peguei essas matérias, né, e aí o que eu fazia? Vou dizer uma dica, assim, uma coisa que eu fazia muito aqui em casa. Né? Porque tem uma hora que você começa a estudar, que você começa a ver que o teu cérebro começa, tipo assim, parece que embaralhar todas as coisas na sua cabeça. Né? Você fala, gente, tô misturando o conceito de uma coisa, conceito de outra. Acho que tem uma moto passando aí, vai atrapalhar um pouquinho o som. E aí, o que eu fazia, né? Porque, querendo ou não, eu, graças a Deus, eu tive o privilégio, né? Eu tive de só realmente estudar, não trabalhava fora, então pra mim foi, né, então foi um pouco tranquilo nessa parte. Mas o que eu fazia, né, eu tinha os afazeres de casa pra fazer, né, limpar a casa, essas coisas assim, eu não parei, são coisas que eu continuei fazendo, mas o que eu fazia? Eu ia fazer faxina, né, isso é uma coisa também que eu digo, você tá comprometido com a prova, né, você tá comprometido em querer passar na prova. E aí, o que eu fazia? Eu colocava videoaulas, né? Catava o celular, enquanto eu tava fazendo faxina ali, colocava o celular e ia ouvindo videoaula. Falei, vou ouvindo essas videoaulas. Então, eu pegava, assim, essas videoaulas enquanto qualquer tempo que eu tinha, né? Que eu vivia, tipo assim, tempo, assim, vamos supor, de ver uma série, de ver, enfim, alguma coisa assim, um vídeo, alguma coisa assim no YouTube que não seja sobre a OAB, eu não faria, eu pegava e falava, não, eu vou pegar esse tempo e vou assistir uma videoaula. Aí eu pegava e assistia uma videoaula. E assim foi. E principalmente eu pegava as matérias que muitas vezes eu não tava estudando, tipo assim, igual o direito civil, né? Direito civil é uma matéria que não muda muito, né? Mas é uma matéria que cai ali no AB. Então eu pegava, colocava a videoaula. Eu, particularmente, assim, eu tinha um pouco mais de facilidade nessa matéria. E aí eu pegava e ali ouvindo, fazendo faxina e tal, lavando uma louça, né, fazendo alguma coisa, ouvindo a prova da OAB. Eu ouvindo as videoaulas. Então foi uma coisa que me ajudou bastante. E aí depois, o que eu fiz nesse tempo? Depois que eu ouvi essas videoaulas, eu também pegava muita videoaulas ao vivo. Gente, tem muitos canais no YouTube aqui que tem videoaulas ao vivo. Então, assim, pegava algumas matérias também que eu não estava estudando, algumas até que eu estava, ética, como eu vi que caia bastante, né? Foi uma matéria que eu me dediquei bastante na época. E então eu pegava algumas videoaulas aqui no próprio YouTube, mas se você digitar aí ética pra OAB, vai ter bastante videoaula que vocês vão ver que tem até alguns canais assim bem assim, com bastante conteúdo, né? Pronto, aí depois que eu pegava essas matérias, ia fazendo isso, estudando, e outra coisa também que eu fiz, né? Eu tinha muitas provas da OAB, muitas. Então, assim, eu fui fazer o 26º, então, assim, eu tinha, acho que dos últimos 6 exames pra trás,
pra não falar mais, assim. Então, eu tinha todas as provas. Então, assim, como eu tava focada só, mais ou menos, né, em média, nessas 5 matérias, as outras eu estudava mais, assim, vou ouvir uma videoaula. Ou, o que eu fazia? Eu catava a prova da OAB e eu lia as questões dessas outras matérias que eu não tava, assim, focada estudando mesmo, né? E aí eu pegava essas provas e aí lia, porque querendo ou não, gente, a prova da OAB, ela vai repetir algumas questões, ela vai, né, vai cair algumas questões repetidas e tal. E aí eu pegava essas questões e essas provas anteriores, né, e dava uma lida, respondia, viu que eu erria, que eu errava mais do que eu erria, viu que eu errava mais, né, o que eu tava, realmente, eu tava com conteúdo um pouco como que se diz, já mais, né, consistente, né, digamos assim. E o que eu fazia também, uma coisa que eu fazia muito, sabe? Porque, sabe, tem hora que parece que a gente lê a matéria e parece que a matéria não entra na cabeça, né? Dá vontade de catar, assim, a prova e falar, entra aí, né? Fica, porque eu preciso de você, né? Enfim, mas o que eu fazia? Eu pegava, anotava em post-it, né? Ou eu lembro que eu fazia uma folha de sulfite, eu catava um durex mesmo, e tipo assim, vamos supor, caía lá alguma coisa de condicional, né? Controle de condicionalidade, alguma coisa assim nesse sentido. E assim, algum detalhe que eu sempre errava, né? Eu percebia que naquela questão eu tava errando. Eu anotava, né, o que eu tava errando muito, ia e colocava, tipo, rasgava o papel, ou post-it, enfim, e colocava e pregava em algum lugar que antes de dormir ou enquanto eu estivesse fazendo alguma coisa, eu ia olhar para aquilo. Eu colocava isso no espelho do banheiro. Porque enquanto eu tava escovando o dente ali, eu tava olhando aqueles post-its e falando, tá, isso aqui eu errei. E que, gente, isso era, tipo assim, isso eu acho que foi praticamente o que me fez passar na prova. Enfim, é um conjunto, né? A prova, na verdade, é um conjunto. Mas porque teve muita matéria que eu errava, tipo, direto. E eu falava, caramba, eu não posso estar errando isso de novo. Mas essa dica de catar o post-it, colar no banheiro, enquanto tá ali escovando os dentes, enfim, lavando o rosto, penteando o cabelo, enfim, né? E aí eu tava lendo aquilo ali, eu falava, tá. E aí quando quando caía a questão novamente, aí eu falava, não, isso aqui, né, não vou errar de novo, né? Então foi uma coisa que me ajudou bastante. E outra coisa também, gente, a prova da OAB é uma prova que você fica um pouco nervoso. Na verdade, eu acho que nem tanto mais conhecimento, né? Porque é uma prova que você tem que acertar a letra, se não me engano, acho que 50%. Na época que eu fiz era 40 questões, não sei como é que tá hoje. E aí, o nervosismo. Na prova a gente fica muito nervoso, não sei o que acontece, né? As pessoas que falam, acho que é muita pressão, né? A família, às vezes, eu não tive isso, né? A família não tive esse negócio da pressão da família, de ficar cobrando, enfim. No entanto que na faculdade mesmo, poucos colegas sabiam que eu ia fazer essa prova, né? Enfim, né, isso é da pessoa, quiser contar, né, eu não vejo problema não, mas é porque como a gente ia sair de férias ali na faculdade e tal, então realmente teve poucas pessoas que realmente eu contei que eu ia fazer a prova, mas no dia fica muito nervoso, né, e eu não tinha feito nenhuma prova de nenhum concurso, nunca nada, e juro por Deus, assim, quando eu sentei ali naquela cadeira pra fazer aquela prova, eu fiquei muito nervosa, sabe, tanto que eu lembro que faltava 1 hora pra terminar a prova, eu não tinha respondido as questões de trabalho, processo de trabalho ainda, e era nem sei quantas questões. Eu lembro que processo de trabalho eu só fui, tipo... lendo as respostas. Na verdade, eu só li as respostas. Tá pedindo que é correto ou incorreto. Só fazia isso e li as respostas e falava, não é essa. E eu lembro quando eu saí da prova, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu não passei. Eu tinha saído, tipo, acabada, porque é uma prova realmente cansativa, você fica muito nervoso, fica muito tenso. E, enfim, só sei que deu tudo certo, eu consegui passar. Eu fiz, na época, eu acho que eu fiz 46 questões. Fiz 46 questões na primeira fase. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar sobre a segunda fase, o que eu fiz na segunda fase, enfim. Mas eu fiz 46 questões na primeira fase. E depois, né, depois da primeira fase vem aquela... Porque daí você quer passar na segunda de todo jeito, né? E, enfim, mas o que eu tô querendo falar pra você não se desespere, sabe? Eu sei que é um momento, assim, que as pessoas ficam bem aflitas, né? Porque, igual eu falei, eu acho que é uma prova que muda muito, assim, a vida da pessoa, né? Mas, porque tá mexendo ali com o profissional, né? Com a carreira e tal, mas, cara, se você tem vontade de fazer a prova da OAB, se você tem vontade de ser advogado, não se deixe levar, não se abata, não fique nervoso, não fique ansioso. É uma prova, sabe? É uma prova. E se você
né, estudar, parar um tempo, escolher fazer a prova da OAB, né, que eu acho que isso é muito importante. Acho muito importante você falar assim, cara, se você falar assim, cara, eu escolho fazer essa prova, eu vou passar nessa prova. Gente, de verdade, não tem quem faça você não passar nessa prova, você vai passar, né? E é isso, eu acho que é você fazer essa escolha, se dedicar para a prova, se dedica um tempo para a prova. Eu lembro que uma coisa que eu fiz, né, mas eu lembro quando eu falei, cara, eu vou fazer essa prova, eu lembro que eu fiz minha inscrição, né, e aí eu lembro que eu tinha uma folha eu até tinha esses tempos atrás, até guardada até hoje a folha, e eu lembro que eu tinha atrás, eu escrevi na folha, eu escrevi meu nome completo e eu passei na OAB. Né? E eu tinha um X questões lá, se eu me engano, acho que eu tinha marcado 50 questões, alguma coisa assim, e eu fiz 46, né? Mas, e até a quantidade de questões que você acerta é irrelevante. Eu tô falando aqui, né, mais por curiosidade, mas é uma coisa mais irrelevante. Gente, quem passa na OAB, quem fez, igual eu fiz 46 questões, passei na OAB. Quem fez 40, passa também. Então, esse número de questões, assim, é meio irrelevante. O importante é que você passe no número que você fique dentro ali pra você ir pra segunda fase, que você fique dentro, né, seja aprovado pra você ir pra segunda fase. E é irrelevante, essa questão de nota é uma coisa que realmente que você consiga ali atingir mais ou menos o mínimo, né, pra você estar na segunda fase, porque a prova da OAB é uma prova que é só você com você mesmo. Você não tem concorrente ali, sabe? Seu colega que tá do lado não é seu concorrente, sabe? Não é. Eu quero dizer pra vocês assim, não se assustem, é uma prova. Sabe? É uma prova que se você se dedicar, se você parar um pouquinho do seu tempo para olhar para a prova, para ver as matérias que você vê que tem mais afinidade, que vai fazer você passar. Não vai fazer você passar não, que você vê que tem mais afinidade, cara, é o que vai fazer você passar na prova e você vai pegar aquela carteirinha vermelha. E, enfim, é muito gratificante, assim, depois que você passa. Eu vou falar um negócio pra vocês, assim, como a OAB nunca foi o meu foco, né, de querer ser advogada, mas é muito gratificante passar na prova da OAB, sabe? É uma coisa que você vê, tipo, uau, meu curso de direito, assim, valeu a pena, né, como se fosse mais ou menos isso. Mas, assim, veja, eu acho que a pessoa tem que fazer o que é leve pra pessoa, né, o que é leve, né, porque a pessoa tem que ver o que faz sentido, né. Você já tenha, né, aquele objetivo, não, meu objetivo é X, fazer X coisa, e a prova da OAB não vai fazer tanto sentido pra mim, ok, né, realmente vai em frente, siga seu caminho, mas acho que eram essas dicas que eu queria dar. Não sei se o vídeo ficou um pouquinho longo, mas enfim, fique tranquilo, você vai passar, vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento, tá? E é isso, pessoal. Deixa qualquer coisa aí, deixa aí nos comentários qual exame você tá fazendo, como foi sua experiência, tá? Eu vou ficar muito feliz de saber como foi aí sua experiência, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa sorte aí pra quem tá fazendo a prova. Tchau, tchau. Até mais.